Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as diretrizes curriculares para a educação municipal de Curitiba, um documento de 2006. A gente vai apresentar um pouco sobre o capítulo 5, que são espaços e tempos articulados. Para fazer o projeto pedagógico da educação infantil, é necessário compreender como a criança aprende e como ela se desenvolve. Porque em nenhuma outra época a criança ela vai aprender tanto e se desenvolver tanto como nos primeiros anos de vida, que são os que as crianças passam na educação infantil. É nesse período que se constitui a base de toda a formação do ser humano. Então, é nesse tempo, nessa fase, que a criança ela tem as primeiras comunicações e relações. É ali que ela vai construir seu modo pessoal de ser, de agir, a forma que ela vai pensar. Desde que a criança nasce, ela está em contato com o mundo simbólico da cultura em que vive. Então, ela vai construir a sua identidade pessoal a partir da identidade grupal que ela está em convívio. Esse desenvolvimento ele acontece em uma construção coletiva, a partir das interações que a criança estabelece com pessoas, né? Geralmente as pessoas que ela está mais envolvida, que é a família, os professores, as pessoas mais próximas. Essas relações vividas nos primeiros anos, elas são essenciais para o aprendizado e o desenvolvimento infantil. A criança ela aprende a ver o mundo pelos olhos, cuida e o educa. Então, tudo depende das relações que ela vive, né? As pessoas que ela tem mais contato. Ela pode perceber o mundo como um lugar legal, agradável, acolhedor, ou infelizmente ela pode conhecer o mundo como um lugar triste, desagradável, ameaçador. A criança ela aprende desde cedo a expressar as suas emoções. Então, expressar emoções é uma das coisas que ela aprende primeiro. Então, através do choro, do sorriso, em situações como no banho, na hora que ela está sendo alimentada, a criança ela tem a possibilidade de explorar o ambiente e assim construir a sua subjetividade, né? Ela perceber as características do seu próprio corpo e desenvolver próprias autonomias. A necessidade da criança encontrar um adulto que saiba valorizar essas experiências e auxiliar quando necessário e permitir que a criança experimente, que ela explore, que ela conheça ao seu redor, né, que ela construa o seu próprio conhecimento. Sendo assim, a aprendizagem é o resultado dessa interação da criança com o ambiente. Essa interação ela é ligada no cérebro e compõe um repertório de possibilidades cerebrais que se conectam e são modificadas diante das diferentes interações da criança com o meio social e natural. Para a criança conhecer e compreender o mundo onde ela vive, ela precisa agir nele, criar hipóteses, transformar para que assim ela receba uma influência recíproca, ou seja, ela adquira um novo conhecimento. Nesse sentido, precisamos considerar pelo menos 2 níveis de desenvolvimento. O real, que é aquilo que a criança se desenvolve de forma individual, e o potencial, quando ele precisa de ajuda, ou seja, a orientação de um adulto ou até mesmo de uma criança mais experiente. Entre esses dois, a gente tem o desenvolvimento proximal, que é a distância entre o que ela já sabe e o que ela vai adquirir, o conhecimento que ela vai adquirir. É de grande importância que se estabeleçam relações de qualidade entre a criança e o adulto, porque dependem das oportunidades, das possibilidades que os adultos deixam as crianças participar de diferentes experiências que a criança vai se desenvolvendo, né? Que ela desenvolve o seu pensamento, a sua identidade, a noção de si próprio, de como expressar sentimentos, emoções, de como se relacionar em grupo. Então, a interação ela é considerada uma das principais condições para o desenvolvimento, na medida em que ela impulsiona e articula processos da constituição humana. A brincadeira ela é uma atividade humana na qual as crianças são introduzidas, construindo um modo de assimilar e recriar as experiências socioculturais dos adultos. A brincadeira ela traz vantagens sociais, cognitivas, afetivas, pois quando as crianças brincam, ao mesmo tempo que elas desenvolvem a sua imaginação, elas podem construir relações reais entre elas e elaborar regras e organizações de convivência. Então, quando ela brinca de ser o outro, como pai, mãe, bebê,
ou de imitar e representar diferentes papéis sociais, como motorista, padeiro, professor ou médico, a criança ela vai internalizar os valores culturais que contribuem para a sua identidade de grupo. Ela vai expressar e reelaborar emoções que viveu nas relações pessoais e de situações que causaram alegria, tristeza, satisfação, desconforto, raiva ou ciúmes. Então, ao brincar, a criança ela vai se constituir criança. Ao mesmo tempo que ela vai organizar o seu pensamento, ela vai aprender a antecipar ações, vai aprender a planejar, tomar decisões, agir coletivamente, criar, respeitar regras. Ela vai aprender a controlar a sua impulsividade, a encontrar soluções para problemas que são impostos pela própria brincadeira que ela vai vivenciar. Ao brincar, a criança ela vai manifestar e constituir linguagens. Ela vai exercitar a imaginação e a função simbólica, ressignificando a realidade nos momentos de fantasia, o que vai possibilitar estabelecer relações e aprender sobre papéis sociais e fatos que ela vai observar no mundo em que ela vive. A imaginação, a fantasia e a representação, elas vão elevar a condição da criança para atuar sobre as situações da vida real. Elas vão agir simbolicamente, encontrando respostas para a sua curiosidade e a necessidade de experimentar e compreender o mundo adulto. Nas suas brincadeiras, a criança ela não se limita a imitar pessoas. Ela também imita objetos, coisas, elementos da natureza. E ao imitar, ela não faz por repetição, mas dá por sua versão a fim de produzir algo novo. Na ampliação das experiências, é preciso esclarecer que no período de educação infantil, a criança ela precisa efetivar uma série de realizações no domínio da função simbólica. Uma delas é ser capaz de dar significado a uma forma, que é a capacidade que ela adquire realizando colagens, dobraduras, desenhos, brincadeiras e principalmente o faz de conta. E outras que incluem especificamente a representação. Quando a criança ela desenha, brinca, ouve, conta e reconta histórias, canta e dança, ela está construindo bases necessárias para leitura, escrita, matemática e outros conhecimentos. Literatura. Fanny Abramovich diz que escutar histórias é o início da aprendizagem para ser um leitor. E ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo. Com isso, a literatura ela tem origem na cultura popular, nas narrativas que foram sendo transmitidas de geração para geração, sendo até os dias de hoje a responsável por colocar a criança pela primeira vez em contato com um texto, iniciando na linguagem literária, quando ela tem a oportunidade de ouvir contos, poesias, lendas, mitos, cantos, rimas, parlendas e outras formas de literatura oral. Assim como no brincar, a literatura ela proporciona à criança, num plano simbólico, espaço para elaborar sentimentos e emoções que vive, como alegria, tristeza, ciúmes, amor, raiva, cooperação, medo, a compreender fatos sociais, internalizar valores morais e éticos, oportunizando a ampliação das experiências infantis na medida em que leva a criança a conhecer outros mundos, culturas, tempos e espaços sociais. As crianças, elas devem ter acesso irrestritivo aos livros e não somente em dias escalados para visitar a biblioteca da sua instituição. Elas têm que aprender a ler, a pesquisar, encontrar assuntos de seu interesse e comportar-se na biblioteca é importante para as crianças desenvolverem a sua autonomia de leitura e pesquisas em ambientes como esse. Porém, para aprender a gostar de ler, as crianças precisam ter uma aproximação e liberdade de acesso aos livros, criando uma relação íntima de respeito e de prazer com a literatura. Nesse processo, a literatura impulsiona o processo de conhecimento do mundo das crianças. Isso significa que a função da literatura infantil é alegrar, divertir e emocionar as crianças, de maneira lúdica, levá-las a perceber e a interrogar sobre si mesmas e ao mundo que as cerca, promovendo nelas o desenvolvimento do senso crítico e a ampliação das experiências já adquiridas. E o objeto que eu vou repassar para a Gabriele vai ser uma boneca.